Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, quero aproveitar o reinício dos trabalhos dessa casa e reafirmar aqui o meu compromisso com a população do Distrito Federal e com a população do país, independente de pressões partidárias, ameaças, chantagens, retaliações, como está acontecendo aqui. Eu não consegui sequer a liberação do meu motorista, do meu chefe de gabinete, que já estava aqui há mais de um ano e não foram renovados por este governo, que não entende que minoria, que oposição faz parte da democracia. E quero aqui reafirmar o meu compromisso de trabalho. Passei aqui todo o recesso analisando as documentações que solicitei aos ministérios, no sentido de fiscalizar alguns programas. Saí daqui na véspera de Natal à noite e na véspera também do Ano Novo à noite. Estive aqui todos os dias, até altas horas da noite, como pode ser comprovado pelos servidores, porque fiz questão de analisar cada documento que solicitei. E olha, senhor presidente, que eu solicitei mais de 200 processos para serem analisados. E gostaria de fazer o meu primeiro pronunciamento, senhor presidente, sobre reforma política. Mas eu vou deixar esse pronunciamento para segunda-feira, porque outros assuntos atropelam, como vem atropelando já há alguns anos, alguns finais de semana, essa novela aqui do Distrito Federal. Quero comentar inicialmente, senhor presidente, um assunto gravíssimo. E se confirmado que a revista Veja dessa semana denunciou, estaremos diante do maior golpe político do povo do Distrito Federal. As acusações feitas pela revista Veja, senhor presidente, é de uma gravidade imensa. E podemos, evidentemente, complementar com a notícia de hoje. Está aqui, primeira página do Correio Brasiliense. Escândalo, demissão e videotape. Evidente que aqui tem um equívoco, evidente que não foi demissão, até porque não foi dessa forma, todo mundo sabe. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que a marca deste governo do Distrito Federal é a corrupção. E isso desde o início, em todos os locais por onde passou, seja Ministério do Esporte, através das ONGs, seja através dos Jogos Pan-Americanos, seja através da gestão na Anvisa e agora no Distrito Federal. Senhor presidente, solicitei do Ministério dos Esportes, da Ciência e Tecnologia, do Trabalho, vários processos. E tenho aí mais de 20 auditorias que fiz, estão todos encadernados, e espero que durante esse primeiro semestre eu possa falar sobre cada um deles, inclusive envolvendo as mesmas pessoas e outros novos personagens que hoje estão no Buriti. Mas vamos deixar isso para a semana que vem. A minha preocupação maior hoje, senhor presidente, que eu acho que é a preocupação de todos os brasilienses, e eu diria até dos brasileiros, porque Brasília não é a capital de quem mora aqui no Distrito Federal, quem fez opção de morar aqui. Brasília é a capital de todos os brasileiros. E aqui, senhor presidente, na manchete da Veja, está aqui, o PT na caixa de Pandora, ou seja, o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, desde o primeiro momento, esteve envolvido nessa questão da eleição do Distrito Federal. Está aqui o depoimento e a entrevista do famoso Durval Barbosa, que também volta às páginas policiais do Correio e também agora na revista Veja, fazendo acusações gravíssimas. E ele diz, e é notório, todo mundo de Brasília sabe disso, que o governador Aguinero teve acesso às fitas antes de anunciarem o Caixa de Pandora. E aqui, na entrevista, o senhor Durval diz que o motivo
Qual foi o motivo do encontro que ele teve com o governador Agnello Queiroz? Dizer que não confiava no Ministério Público do Distrito Federal. Não confiava porque sabia do envolvimento de procuradores do Ministério, no caso Bandarra, que era o presidente, e outros estavam no processo. Por isso que ele não confiava e recorreu ao governador para que ele desse andamento nas investigações através da Procuradoria-Geral da República, porque o Durval achou que ele poderia ajudar. E aqui diz, e o que aconteceu? Quando ele viu o material, o Agnello pediu ajuda para tirar o Arruda da disputa eleitoral. Ele falou: você faz isso para mim? Você tira o Arruda do páreo? O senhor concordou? Pergunta o jornalista. Eu falei: este aqui, Arruda, já está fora, mas você tem que se preocupar com o outro, o ex-governador Joaquim Roriz, também pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Aí ele disse: não se preocupe, que esse já está aniquilado. Por que ele disse isso, senhor presidente? Porque ele já sabia que a ficha limpa seria acatada uma emenda que foi apresentada ao projeto, incluindo a questão da renúncia. E o mais grave, senhor presidente, que tudo isso foi levado ao conhecimento do advogado-geral da União. Está aqui na entrevista que foi entregue, foi mostrado ao ministro Dias Toffoli também essa fita. E aí ele responde que sim, e que recebeu uma amostra através de uma assessora chamada Cristiane, que era muito ligada ao advogado-geral da União, e que depois disso procurou a Procuradoria da República, que entrou no caso e que todo mundo conhece exatamente o que aconteceu. A revista traz matérias claras com relação a isso, e é lamentável o que vem acontecendo no Distrito Federal. A utilização da máquina pública, a utilização da Polícia Civil com relação a dossiês e a posse do diretor. E ontem nós constatamos no vídeo que foi colocado nos blogs, no DFTV, na mídia de um modo geral, o vídeo onde o delegado, diretor da Polícia Civil, o terceiro já deste governo, que há 3 meses atrás, quando ainda não era o diretor-geral, mas era delegado, e que, portanto, conhecia tudo sobre a questão política do Distrito Federal, ele disse claramente que ligou para uma pessoa, e essa pessoa depois está aqui na fita, que era exatamente Cláudio Monteiro, que é da Polícia Civil e que era o chefe de gabinete de Agnello no Ministério do Esporte, e disse: olha, eu estou avisando, vou estar aposentado na minha casa descansando, e quando vocês virem aí o governador sendo levado para o camburão da Polícia Federal, não adianta me ligar, porque quando me ligarem, eu vou dizer: procure a delegada. E ele se referia exatamente à delegada que estava no comando da Polícia Civil até então. Após essa ameaça que foi feita ao chefe de gabinete Cláudio Monteiro, e nós já sabemos, eu disse aqui dessa tribuna, exatamente o senhor Onofre, que é o delegado, ex-diretor-geral, que pediu demissão ou foi levado a isso ontem. Eu disse aqui nessa tribuna a operação chamada Sudoeste Caboclo, uma operação entre Polícia Civil e Polícia Militar, entre João Dias da Polícia Militar e Toledo da Polícia Civil. Foram todos parar na delegacia. Qual a delegacia? A delegacia do Cruzeiro. Quem era o delegado da delegacia do Cruzeiro? Delegado Onofre, que conhece tudo, e com isso sequer se encontra hoje o registro das ocorrências que deveriam ter sido colocadas, registradas naquela delegacia.
Em função disso e outras coisas mais, é que houve então essa imposição para assumir a Polícia Civil. E o governador, evidentemente, que sabendo de que todos sabem de várias coisas, de várias falcatruas, vários desvios dessas operações todas, ele não se viu realmente como não nomear Onofre para a Polícia Civil. E ontem, para nossa surpresa, porque, de fato, no domingo, saiu a reportagem de meia página do Correio Brasiliense, uma entrevista do diretor da Polícia Civil, desafiando o jornalista a mostrar qualquer gravação. E no dia seguinte, aparece uma fita, o delegado procurando o jornalista. E no outro dia, aparece então a primeira fita, porque, segundo informações do próprio delegado, são mais de 3.000 gravações. Ora, como é que nós vamos ficar durante aí esse mandato todo, a cada semana uma denúncia, a cada semana uma constatação? E aí eu faço um resumo do que vem acontecendo. Primeiro, Ministério do Esporte. Não conheço o João Dias, a minha relação com ele eu conheci na política, era candidato do PCdoB, e depois se comprova claramente, e eu não tenho nenhuma dúvida, e eu estou aguardando e espero que aconteça. Vou pedir agora. Me disseram que ia fazer, não fizeram, mas eu vou pedir, governador, me processe. Eu quero mostrar isso na justiça, porque tenho lá as provas concretas, documentais, notas frias, empresas fantasmas, pessoas, coitado. Recebi aqui no meu gabinete antes de ontem um bispo, um padre, que foi usado por essa gangue e que hoje está no interior de Minas e que esteve aqui desesperado quando soube realmente da auditoria que fiz em uma das ONGs. E várias pessoas foram usadas exatamente por essa gangue que estava no Ministério dos Esportes. Tenho lá, e não é só esporte não, fiz auditoria lá na Secretaria da Política da Igualdade Racial, também tem lá processo, nós vamos falar isso semana que vem, vou mostrar também notas frias, empresas fantasmas, empresas que foram constituídas para apresentarem notas frias na prestação de contas, e aí morreu o assunto. João Dias esteve no Buriti, jogou 200 mil reais em cima da mesa, dizendo que era dinheiro de corrupção. E daí, cadê? Sabe o que aconteceu com o João Dias ontem? Antes de ontem, sabe, senhor presidente? Foi promovido. Promovido. João Dias foi promovido. Depois veio o Daniel. Daniel da Anvisa, está lá. E já tenho muita coisa que eu também vou falar semana que vem, nos outros dias, porque não dá para falar tudo hoje. Daniel, cadê o Daniel? Aquele que depositou na conta do governador, no mesmo dia que ele liberou a licença da empresa, essa empresa que está pegando dinheiro no BRB, milhões, com a ajuda do governador. Cadê o Glauco, que vendeu a casa por 400 mil, um lote, que só o lote vale mais de 1 milhão, e que vendeu as franquias, e que vendeu outros imóveis, que também vou mostrar aqui outras novidades com relação a isso? Pelo amor de Deus, Brasília não merece isso. Nós não temos condições de continuar toda semana dessa forma. Governador, se afaste, ou pelo menos seja homem para justificar o injustificável. É muito simples. Se alguém me acusar que eu tenho um patrimônio maior, é simples, é só mostrar, está aqui a renda, está aqui a venda do imóvel, está aqui isso, aquilo, é simples. O que não pode é simplesmente atacar as pessoas que denunciam, que apuram. Esse é o papel do parlamentar. Eu estou aqui exercendo o meu papel de verificar os desvios
constantes do recurso público. É impressionante. Eu passei a minha vida trabalhando como contador, ouvindo todos os dias os empresários. Quem é empresário sabe a dificuldade que é pagar o salário no 5º dia útil, de pagar os impostos, o quanto é difícil você pagar imposto nesse país. E aí, chegando aqui, nas poucas auditorias que eu fiz, a gente constata a corrupção, como desvia o recurso público com facilidade. Eu disse à presidenta Dilma: crie a Secretaria da Despesa Federal, coloque a auditoria desses convênios. Eu vi na revista, essa semana, que a presidente lançou agora a Secretaria da Gestão Pública. Espero que seja exatamente na linha do que sugerir, porque se nós tivermos a eficiência de fiscalizar esses convênios, esses contratos, essas auditorias, com certeza vão identificar previamente, não depois que já tudo aconteceu e que não tem mais jeito de pegar o dinheiro de volta. A revista Época, desta semana, trouxe para nós e para quem quiser, como é que se desvia, como funciona a corrupção no país. Tem lá 7 modelos, fórmulas, é as ONGs, é as auditorias, as consultorias, são as obras superfaturadas. Então, a revista trouxe realmente essa experiência e disse também como combatê-las. Então, só não fazem se não quiserem, e acho que não querem, porque é muito fácil, virou rotina. Corrupção no Brasil virou rotina, todo dia tem uma. E este aqui do Distrito Federal se consolidou ainda mais. Na gravação de ontem, o delegado disse: olha, blindem Rafael, o secretário de saúde, porque ele é a galinha dos ovos de ouro. E eu disse isso, Rafael já estava no esquema do Ministério, era o secretário nacional de esporte educacional. O Henrique Vogue era o AG do Ministério do Esporte, está lá na saúde, foi demitido, porque já estava fazendo falcatrua na saúde. Passou um ano na saúde sem licitação, só emergencial, estado de calamidade, pode comprar tudo sem licitação. Foi colocado ontem na fita também a questão da feira do Paraguai, está lá, colocando culpa no vice-governador. Tem que apurar tudo isso. O delegado fala que o vice-governador está envolvido na questão da venda do lote da feira do Paraguai, que hoje os feirantes pagam 800 mil por mês, mas o próprio empresário que entrou na licitação diz que aquilo lá dá 4,5 milhões de aluguel por mês, e não acontece nada. Cadê o Daniel? João Dias disse que entregou o dinheiro para o Daniel fazer uma declaração de que era mentira o que ele teria falado, e fica por isso mesmo. Ontem eu fui junto com colegas e partidos e fizemos uma representação no Ministério Público, está aqui. Entramos com a representação, alguns partidos, e subscrevi então uma representação contra o governador e contra o delegado Onofre. E o Ministério Público precisa, de fato, olhar essa questão. Eu disse até no dia, ontem, quando estivemos lá 4 da tarde, se fosse o contrário, teria dezenas nos aguardando para receber, dando entrevista, mas nada disso aconteceu. Mas protocolizamos, está aqui o recibo, e eu espero que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República possa de fato apurar essas coisas gravíssimas que vêm acontecendo no Distrito Federal. E não adianta, o governador não pode, por questões pessoais, sacrificar essa cidade que já está sacrificada. O preço é muito alto para nós. E eu vejo também o PT nacional precisa tomar uma atitude.
A gestão do GDF vai comprometer o PT nas eleições municipais, porque este governo é o símbolo da corrupção. Este governo está aí, foi o pior governo na avaliação, nunca na história desse país um governador teve uma avaliação de 70% de péssimo, ruim. Nunca aconteceu isso. Você não vê nada nessa cidade a não ser corrupção. E eu já disse os nomes, os mesmos que estavam no Ministério do Esporte. Está lá agora a galinha dos ovos de ouro, senhor Rafael, que é secretário de saúde. As pessoas morrendo na fila, as pessoas tendo dificuldade, e chamam agora de galinha dos ovos de ouro. O que será isso? Para quem não sabe, é lá, é ele que busca a grana para distribuir. Isso é que chama galinha de ovos de ouro. Está lá a Godin, a administradora do Riachuelo 2, que desviou mais de 2 milhões do segundo tempo para o marido dela e para a irmã dela. Está lá o documento. E me disseram agora, recebeu a denúncia no gabinete, se oferecerem para ela a presidência dos Estados Unidos, ela não aceita, porque ela teria que renunciar ao Sindicato do Comércio. E para encerrar, eu quero fazer um apelo em nome de toda a população do Distrito Federal. Governador, se afaste até a apuração de tudo isso. Não comprometa a máquina, a polícia. Não coloque a estrutura do governo para defender de tudo isso. Seja honesto, venha a essa casa, vá para os jornais, para a revista e mostre, comprove que o senhor é uma pessoa honesta. Brasília não merece o que está acontecendo neste governo. E eu espero que eu possa nas próximas falas falar dos meus projetos. Mas eu quero aqui solicitar e pedir encarecidamente mais esse apelo. Se afaste, governador, até a apuração dessas denúncias todas. Muito obrigado.